O que diz Marcos 15? De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas acusam você. Jesus, porém, nada respondeu. De modo que Pilatos ficou impressionado, e por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhes fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, porque ele sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. No entanto, os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilato. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que tipo de crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram com um manto púrpura e depois teceram uma coroa de espinhos e a colocaram nele e começaram a saudá-lo, dizendo: saudações, rei dos judeus. Batiam-lhe com uma vara na cabeça e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e prestavam-lhe a adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram-no para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali, chegando do campo, foi forçado a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então o crucificaram, dividiram as roupas dele, lançando sortes para saber o que cada um ficaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, assim como constava a inscrição de acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que constrói o templo e o reedifica em 3 dias, salva-se a ti mesmo e desça da cruz. Da mesma forma, os reis dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele dentre si. Salvou a outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam por perto ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando por Elias. Um deles então correu e embebeu uma esponja em vinagre e colocou na ponta de uma vara e a deu a Jesus para que bebesse, dizendo: deixe-nos, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Jesus, porém, com um alto brado expirou. Então o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião que estava à frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. A gente tem 3 cenários aqui e eu quero falar sobre o primeiro deles. O primeiro é a sexta-feira da paixão. É o dia em que Jesus é crucificado. É o dia em que ele leva sobre si os meus pecados e os seus. É o dia em que ele recebe sobre si a minha sentença e a sua. O que acontece na crucificação nada mais é do que o milagre da substituição.
O puro foi feito impuro, o abençoado foi feito maldito, o livre foi feito escravo. O Criador recebeu o pecado da sua criação. Eu preciso compartilhar isso quase que de forma didática, porque muitas vezes a gente acredita e ouve sobre a ressurreição e sobre a crucificação, mas não entende o porquê precisava ser feito da forma que foi. Quando Jesus ele está prestes a ser entregue, existe um momento na história que é muito simbólico. A Bíblia diz que Jesus ele é tomado de uma angústia mortal. Ele vive o que, segundo os médicos, é o maior nível de estresse que o corpo humano consegue suportar antes do sistema nervoso desligar. Jesus transpira sangue, tem sangue saindo dos seus poros. Jesus está no jardim e ele faz um pedido para o Pai. Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus está diante de um cálice. E muita gente acha que o temor de Jesus está ligado à dor que ele vai enfrentar, à vergonha que ele vai enfrentar. Só que tempos depois a gente vê outros discípulos sendo crucificados também. Alguns de cabeça para baixo, outros numa cruz em formato de X. Discípulos foram decapitados, alguns foram apedrejados. Então não dá para a gente acreditar que Jesus tem um temor maior do que os discípulos que foram mortos, inspirados por ele. Aquele cálice, irmão, não representava dor, aquele cálice representava separação. João diz que no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava no princípio da criação, Jesus estava em Gênesis. O haja de Deus no princípio não foi para estabelecer a luz do sol, porque quando Deus diz haja luz, a Bíblia diz que no primeiro momento houve luz que dissipou as trevas. Mas a Bíblia diz que dias depois, quando Deus estabelece o sol, a luz, os luminares, houve separação entre o dia e a noite. A luz que invade a terra no primeiro momento não era a luz do sol, era Jesus, a luz dos homens. O haja de Deus convida o Filho para a criação desde o princípio. Ele estava no princípio, ele estava no jardim, ele estava no deserto, ele estava durante toda a história. Então, quando Jesus vê aquele cálice, ele vê algo que nunca havia acontecido na história, desde a eternidade passada até aquele momento. Pela primeira vez, o Filho deixaria de ser filho e deixaria de ter acesso ao Pai. É por isso que em toda a história bíblica a gente vê ele chamando Deus de Pai. Dizem que ele é bom, ele fala: não, bom é o Pai. Ele fala: eu só falo o que eu ouvi o meu Pai falar, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Mas quando ele está na cruz, pela primeira vez, a gente vê Jesus não chamando mais Deus de Pai, a gente vê Jesus chamando Deus de Deus. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, quando Jesus recebe o meu pecado e o seu, isso gera afastamento entre ele e o Pai pela primeira vez. O temor de Jesus não era na cruz ou na dor, o temor de Jesus era de não ser um com o Pai pela primeira vez. Irmão, João 3,16 é a maior declaração de amor que a gente já leu. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele entregou o seu único filho. Eu gosto de dizer na versão atualizada dos incendiários que porque Deus amou você de tal maneira que ele aceitou a ideia de abrir mão de Jesus por alguns dias, mas ele não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Então o Filho de Deus se torna pecado para que todos os pecadores pudessem ser feitos filhos de Deus. Naquela cruz algo acontece, e é muito mais poderoso do que a morte do homem Jesus. Naquela cruz, o nosso pecado foi transferido para ele. A nossa escrita de dívida foi paga. Naquela cruz, houve uma substituição. Ele tomou o meu lugar. Aquela cruz era minha. Aquela coroa de espinhos era minha. Aquela humilhação era minha. Então ele paga o preço. Por que Deus não poupa Jesus da sentença, como fez com Abraão? A gente vê Abraão recebendo de Deus um pedido: Abraão, me dá o seu único filho, aquele a quem você ama. Já é um simbolismo que aponta para aquilo que vai acontecer com o único filho de Deus, aquele a quem Deus ama. Abraão então pega o seu filho, leva como sacrifício, e quando chega próximo de sacrificar, Deus fala: basta, não precisa. Eu já vi que eu tenho o seu coração.
Mas com Jesus isso não acontece. A Bíblia não diz que Jesus está crucificado e próximo de morrer, Jesus o remove da cruz. Por que isso acontece? Porque em Abraão o coração dele estava sendo testado, mas o coração de Deus não estava sendo testado em Jesus. Jesus não foi colocado numa cruz para testar o coração do Pai. Jesus foi colocado numa cruz para morrer. E por que, pastor, que Jesus precisava morrer? Porque só há redenção quando o velho morre, só há o novo de Deus quando aquilo que não é de Deus é subjugado. Irmão, quando o pecado da criação é colocado sobre Jesus e ele morre na condição de pecador, o nosso pecado morre junto com ele, a nossa sentença é levada junto com ele. Mas quando ele ressuscita dos mortos, ele ressuscita completamente redimido, ele ressuscita completamente restaurado, glorificado. Então entenda, não traga para si uma sentença que Jesus já levou sobre ele. Tem muita gente que toma posse dos seus problemas e crises, das suas doenças e enfermidades. O meu câncer, o meu problema, o meu divórcio, o meu medo, a minha síndrome. Irmão, não tome posse de algo que Deus já se apossou. Ele já recebeu sobre si, segundo Isaías 53, as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alguém pode declarar isso comigo? Levante suas mãos, diga: eu creio que naquela cruz a minha sentença de dívida, o meu pecado, o meu jugo, o meu juízo, diga, foram liberados sobre Jesus, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Diga: eu fui feito bendito, sarado, justificado. Eu fui feito justiça de Deus, herdeiro de Deus. Eu sou guardado por Deus. Diga: porque aquele que era abençoado foi feito maldito. Aquele que era herdeiro foi destituído da herança. Aquele que era saudável foi feito doente. Mas ao terceiro dia, diga, Deus o chamou de volta da morte, e ele foi restituído. Diga: ele é tudo em todos, e tudo que eu preciso ele carrega. Diga: ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o primeiro dentre os mortos. Ele era o unigênito de Deus, mas se tornou primogênito, primeiro de muitos irmãos. Ele é aquele que me sustenta, ele é quem me guarda, ele é o nosso único intercessor, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Ele está assentado à direita do Pai, e ele governa de geração em geração. Ele é perfeito, nele não há falta. Quando ele chega em algum lugar, algo sobrenatural acontece. A glória dele está sobre toda a terra. Nós cremos que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e por isso nós cremos que ao mergulhar nas águas do batismo nós ressuscitaremos também. Fomos redimidos, encontrados, lavados, salvos, justificados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos feitos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Por isso, irmão, quando o inferno tentar lembrar você quem você era, quando o inferno tentar trazer para a tua memória o teu passado, você vai falar: não lembra do meu passado, porque eu não estou mais lá. Não tente me encontrar no tempo passado, porque eu não estou mais lá. Deus está fazendo uma coisa nova. Se alguém crê nisso, você pode, pelo amor de Deus, dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos, eu quero ler a palavra com você, eu quero declarar sobre você. Levante suas mãos. Colossenses 1:21 diz: antes vocês estavam separados de Deus, e nas suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Alguém pode celebrar Jesus? Colossenses 2:13 diz: porque ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu pregando na cruz, e tendo despojado poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado sobre um madeiro. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, mas logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Colossenses 1,13 diz: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de todos os nossos pecados. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie diante dele. 1 Pedro 2,24, levante suas mãos, a palavra diz assim: levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Bom, quero saber se tem alguém aqui com expectativa para a palavra de Deus essa noite. Glória a Deus. É impossível não compartilhar com vocês o que eu vivi nesse final de semana. Eu fui para um lugar, primeira vez que eu fui para Goiânia participar de uma conferência de jovens, e pela segunda vez esse ano eu não estava no Next aqui, o último Next do ano, e eu confesso que meu coração estava apertado demais. Primeira noite foi muito bom, foi maravilhoso, alguns jovens vieram à frente, 10, 15 jovens. E na segunda noite eu falei: Deus, existe algum propósito seu para ter me trazido até aqui? Eu estou longe de casa e eu não estou na minha igreja, eu amo estar na minha igreja. Existe algo que o Senhor deseja fazer aqui e precisava me trazer, ou trazer outra pessoa diferente da realidade deles para compartilhar algo. E no final da pregação eu entendi o que Deus queria fazer. Eu vi dezenas de famílias vindo à frente se rendendo, eu vi dezenas de jovens vindo à frente se rendendo, e eu entendi que a semente que Ele lançou sobre nós tem poder para gerar vida. Quantos podem dizer amém por isso? E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu não quero compartilhar um sermão, eu não quero compartilhar uma mensagem elaborada, eu quero compartilhar a vida de Deus através da palavra, amém? Bom, o tema da mensagem de hoje é origem, e eu quero começar lá em Hebreus 11:3. Diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra. Diga: o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Olha que maravilhoso isso. A palavra de Deus diz que na origem tudo foi criado por meio do poder que há na palavra de Deus. E por conta disso, aquilo que se vê foi criado por aquilo que não se vê. Ou seja, a matéria-prima de tudo aquilo que nós conhecemos se chama Palavra de Deus. Sabe o que isso me ensina? Acende só um pouco as luzes, por favor, eu quero olhar para o pessoal só um pouquinho. Sabe o que isso me ensina? Que se o poder que há na Palavra de Deus foi suficiente para criar todas as coisas, continua sendo suficiente para criar tudo aquilo que eu necessito na minha família, hoje. Continua sendo suficiente para criar tudo aquilo que eu preciso para que 2017 seja o melhor ano da minha vida. Porque se o poder que há na palavra de Deus, que é algo invisível, criou todas as coisas visíveis, o que Ele não pode fazer na sua família nesse ano ainda? Há poder na palavra de Deus. A origem de todas as coisas começou por ela. E olha só que lindo. Origem de tudo aquilo que foi criado diz respeito a algo que já havia no coração de Deus. Quando Deus disse haja luz e houve luz, quando Deus disse, olha, que agora haja separação entre os céus e o mar, que agora haja separação entre dia e noite, aquilo já estava no coração de Deus. Mas quando a palavra de Deus entrou em ação, o que estava no coração dele tomou forma. Quantos estão entendendo isso? Quando a gente vive em Deus, quando nós buscamos os sonhos de Deus, a única distância entre o que Ele sonhou para mim e o que eu vou viver é a declaração da palavra dele. Que haja um novo começo.
e a tua vida é transformada, que haja restauração na tua casa e a tua casa é restaurada, que haja cura e a doença ela cai por terra, que haja luz e as trevas se dissipam, que haja o novo de Deus e tudo se transforma. Ei, há poder na palavra de Deus. Ela é suficiente, desde o início foi, e a Bíblia diz que ela permanecerá. Todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão. A origem de tudo começa pela palavra de Deus. Agora olha só que interessante, quando a gente para ler sobre Gênesis, eu tenho buscado um pouco entender o porquê de tudo que Deus fez e como Ele fez. Porque para entendermos a nova aliança em Cristo e tudo que Ele restaurou, precisamos entender tudo que o pecado retirou de nós também. Sabe o que eu aprendi? Quando Deus criou todas as coisas, Ele antes criou um ambiente para que elas pudessem existir. Ei, vem comigo, olha só que incrível. A Bíblia diz que Deus começou então a criar todos os ambientes. Primeiro Ele instituiu os céus, o mar e a terra. E depois então Ele deu a declaração para que tudo fosse criado. Então Ele disse que agora sejam então criados os seres que vão morar no mar, que agora sejam criados os seres que vão viver nos céus, que agora então seja criada toda a vegetação. Sabe o que Deus estava ensinando para nós? Antes de algo ser criado, antes de algo ser gerado, precisa que um ambiente esteja pronto para receber. Você quer receber sonhos de Deus sobre a tua família? Você quer receber sonhos de Deus sobre a tua vida? Precisa criar um ambiente para que isso venha. Toda a criação tem a ver com um ambiente sendo gerado para que a criação se manifeste. Agora, André, como é que foi então com o homem? Porque primeiro Deus criou todas as coisas, terra, céu e mar. Depois Ele criou os animais da terra, do céu e do mar. E depois toda a vegetação. E então veio o homem. Quando Deus criou o homem, o ambiente necessário para o homem já existia. Sabe qual era o ambiente necessário para o homem? Era o próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz que Ele se relacionava com o homem no Éden. O Éden não era um local. E é por isso que os arqueólogos até hoje não encontraram e nem vão encontrar. É por isso que as pessoas que estudam durante gerações já tentaram encontrar vestígios do Éden, mas não encontraram. Porque o Éden não é um local, o Éden é um ambiente. Para que Deus se mova sobre o homem, era necessário que tivesse um ambiente para que isso acontecesse. Existe um ambiente, e então todas as coisas podem ser criadas. Deus era o próprio ambiente do homem. Por isso, quando Deus declara: façamos então o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, é porque Ele precisava de alguém que tivesse a mesma essência dele, para viver no ambiente em que Ele já havia gerado. Só que existe uma coisa na nossa história que mudou completamente isso. O pecado mudou a nossa natureza. E agora aquele ambiente que nós fomos gerados para viver não servia mais. Olha só que interessante. O Éden era um ambiente que dava acesso a Deus. Mas quando o homem peca, ele perde acesso ao Éden. E ele então perde acesso ao próprio Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. André, o que isso tem a ver comigo? Você está falando da criação, cara. Jesus já veio, mudou todas as coisas. Tem a ver porque o caráter de Deus não muda. A forma como Ele fluía no início é a forma como Ele flui hoje. A forma como Ele gera sonhos no início é a forma como Ele gera sonhos hoje. Se eu quero viver com Ele, eu quero ver a criação dEle, eu quero ver o mover e a manifestação dEle, eu preciso entender como Ele se move. Olha só que interessante. Gênesis 3, do 22 ao 24. Diz assim: então disse o Senhor: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual ele fora tirado. E depois de expulsar o homem, Ele colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha que louco isso. Quando o homem é retirado do Éden,
ele é retirado do ambiente que dava acesso a Deus. Mas então Deus tem um projeto. Deus cria um novo Éden. Vocês estão comigo, amém? Deus cria um novo Éden. Sabe como se chama esse novo Éden? Se chama Cristo. Porque agora todo aquele que está em Cristo tem novamente acesso ao Pai. O Éden foi corrompido e pelo nosso pecado perdemos acesso ao Éden, perdemos acesso à presença, perdemos acesso ao ambiente em que Deus se move. Mas em Cristo nós temos acesso novamente à presença, ao ambiente, à manifestação e ao próprio Deus. Cristo é um novo Éden. É em Cristo que todas as coisas acontecem na nova aliança. É em Cristo que todas as coisas se manifestam na nova aliança. Eu confesso que quando eu li esse texto, durante a minha vida inteira, quando eu lia sobre Gênesis e essa parte aqui, que o homem foi expulso e Deus colocou então querubins com uma espada flamejante para que ele não tivesse acesso à árvore da vida, eu achava que isso era uma expressão da ira de Deus. Deus estava tão irado com o homem que ele falou: olha, além de expulsar agora o homem da minha presença e do ambiente onde eu me movo, eu quero garantir que ele nunca mais vai ter acesso à vida eterna novamente. Na minha ignorância era assim que eu pensava. Eu via isso como um ato de fúria de Deus. Hoje eu entendo que foi um ato e uma expressão do amor de Deus. Sabe por quê? A preocupação de Deus para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida é porque o homem se tornou pecador, e se ele tivesse acesso à vida eterna, seria eternamente pecador. O que Deus estava fazendo era o seguinte: olha, eu preciso que guardem a árvore da vida, porque a minha criação se perdeu, a minha criação se tornou inimiga do meu coração, e eu não quero permitir de forma alguma que a natureza pecaminosa, que agora está naquilo que eu mais amei, se torne eterna. Deus nos restringiu o acesso à vida eterna enquanto éramos pecadores, para que depois que nos tornássemos santos, pudéssemos então ter acesso à vida eterna de novo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Durante muito tempo eu pensei dessa forma. Agora eu entendo: Deus, obrigado por não ter permitido que tivéssemos acesso à vida eterna, porque seríamos eternamente afastados de Ti, eternamente perdidos de Ti, eternamente distantes do Teu amor. Mas Jesus nos aproximou e nos deu acesso novamente à vida de Deus. Glória a Deus. Agora olha só que louco. Se Jesus é o Éden de Deus, ou seja, se em Cristo eu tenho novamente acesso à manifestação dEle, como eu posso ter acesso à árvore da vida? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em João 15. A gente vai ler do 1 ao 8. João 15, do 1 ao 8. Todos acharam? Aqui a gente tem a revelação da árvore da vida. João 15 diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Olha só que lindo, cara. Jesus agora se apresenta como sendo a videira verdadeira, e todos aqueles que estão em Cristo agora têm acesso à vida de Deus e podem frutificar. O que Jesus está dizendo: olha, se você não estiver em mim, você não tem como fazer nada.
porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai se não for através de mim. O Evangelho de Jesus coloca uma coisa no centro de todas as coisas, coloca Cristo como centro de tudo aquilo que a gente crê, porque por Cristo todas as coisas são possíveis aos que creem. Cristo é a videira verdadeira. E no final dessa mensagem, dessa passagem, eu achei algo muito interessante. Ele diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Jesus está colocando uma condição. Ele está dizendo: o meu Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos, e aí então serão os meus discípulos. O meu Pai recebe a glória quando vocês dão muitos frutos, e por conta disso serão os meus discípulos, e por causa disso serão os meus discípulos. Jesus está condicionando, porque o que ele quer dizer é que ser um seguidor de Jesus é alguém que caminha atrás do mestre, mas para ser um discípulo você precisa gerar os mesmos frutos que ele gera também. É por isso que ele diz: olha, vocês glorificam ao meu Pai quando vocês dão muitos frutos. Vocês glorificam ao meu Pai quando a sua família é restaurada. Vocês glorificam ao meu Pai quando a sua casa é transformada pela minha palavra. Vocês glorificam ao meu Pai quando vocês morrem para quem vocês eram e vocês nascem para quem eu sempre sonhei que vocês fossem. Vocês glorificam ao meu Pai quando vocês dizem sim para o seu chamado e vocês transformam todos os lugares por onde vocês passam. E aí então serão os meus discípulos. Quantos querem ser assim como Ele é? Existe poder de Deus disponível para que a gente possa frutificar. Só existe uma condição: estarmos em Cristo, porque se não estivermos nele, nada podemos fazer. Ou significa porta aberta. O que Jesus fez, cara, foi restaurar o que o pecado retirou de nós. Jesus abriu, escancarou as portas que dão acesso à presença do Pai. Jesus, ele escancarou tudo aquilo que nos impedia de ter acesso ao Pai. Éden significa presença e portas abertas. Quando Cristo entra na tua casa, meu irmão, as portas dos céus se abrem sobre a tua casa também. Quando Cristo entra na tua casa, a presença dele vem sobre a tua casa também. Cara, é maravilhoso as promessas que existem para aqueles que estão em Cristo. Aleluia. É maravilhoso porque a gente jamais conseguiria alcançar o lugar onde Ele está. Sabe, eu falo sobre isso de vez em quando porque algumas pessoas têm a percepção, e eu já tive, que Jesus era alguém simples, que veio no meio de nós, e depois de ter ressuscitado, Ele então recebeu toda a glória. Mas na verdade Ele já tinha toda a glória, Ele já tinha todo o poder e Ele já tinha toda a autoridade. Ou seja, Ele abriu mão disso para poder estar próximo. Sabe o que Jesus fez? Ele desceu ao nosso nível, porque seria impossível nós alcançarmos aonde Ele estava. Jesus saiu do seu trono e abriu mão de toda a sua glória e majestade para caminhar no meio de nós e tornar acessível agora aquilo que antes só Ele tinha. Olha o que João 14 diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim eu lhes teria dito, mas eu vou preparar-lhes um lugar, e se eu for e preparar um lugar, eu voltarei, eu descerei do meu trono, eu voltarei, e eu os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe então Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Então responde Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você pode celebrar isso: e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Senhor, qual é o caminho para que eu tenha acesso ao teu reino? Tomé, um caminho não é uma ferramenta disponível. Tomé, o caminho não é um lugar, o caminho sou eu. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tomé, eu sou o caminho. Por isso, se você estiver em mim, eu estou no Pai, e eu te levo junto comigo para onde eu estiver. Sabe, tem algo interessante sobre o nome de Jesus e sobre a palavra de Deus. A gente muitas vezes trata como se fossem ferramentas disponíveis no reino.
Vou te dar um exemplo. Existe um reino de Deus, e o nome de Jesus é algo que Ele me disponibilizou como uma ferramenta, sempre que eu precisar repreender algo. A gente às vezes usa até demais, está repreendido em nome de Jesus. Mas o nome de Jesus não é uma ferramenta disponível para nós. O nome de Jesus é a expressão do próprio Cristo. Por isso, quando eu falo no nome dEle, Ele toma forma. Quando eu falo no nome dEle, as doenças elas são lançadas por terra, porque Ele se manifesta. Ei, quando eu falo o nome de Jesus, todo o poder, toda a autoridade que existe no nome dEle, vem juntamente com esse nome também. E a mesma coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma ferramenta para respaldar os nossos pensamentos. A palavra de Deus não é uma ferramenta para ilustrar os nossos sermões. A palavra de Deus é o próprio Deus, porque João 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus é o próprio Deus. Por isso, quando nós declaramos a palavra, nós trazemos vida de Deus. Aleluia. Eu vou finalizar, o louvor pode vir. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em 1 João 4,15. João 4,15 diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Você pode dizer: quando eu confesso que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em mim e eu permaneço em Deus. Quando a gente pela primeira vez levantou as mãos e declarou: eu creio, eu declaro que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o meu único e suficiente Salvador, a palavra de Deus está dizendo que por essa declaração, agora eu estou nele e Ele está em mim. Nada pode mais me deter, nada pode me separar desse amor, porque agora eu não estou caminhando próximo dele, agora eu estou dentro dele e Ele está dentro de mim. Olha que louco isso. Vocês estão comigo, amém? Já estou finalizando, eu sei que você está cansado, eu também estou, eu não dormi de ontem para hoje. Olha que louco isso, quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo está afirmando? Paulo morreu, e agora quem vocês estão vendo é Cristo vivendo em Paulo. Olha o poder disso. Agora não vivo mais eu, é muito mais do que eu abrir mão das minhas vontades. Agora não vivo mais eu, é muito mais do que eu abrir mão das minhas ideias. Agora não vivo mais eu, é muito mais do que eu abrir mão dos meus projetos. Agora não vivo mais eu significa que o eu morreu, não existe mais. Por isso, quando eu declaro: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por que as pessoas podem ver a mudança e a transformação na minha vida? Porque as pessoas não estão vendo mais o André, porque o André morreu há 10 anos atrás. As pessoas agora estão vendo Cristo vivendo em André. As pessoas estão vendo Cristo vivendo em Bernardo, Cristo vivendo no Caio, Cristo vivendo no Clebinho, Cristo vivendo em Kim. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo aquilo que você precisa está em Deus, e há disponibilidade para isso, amém? Vou finalizar, o louvor está preparado? Está tudo certo? Está parecendo um velório isso aqui, mano. Vamos fechar isso para sempre, pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Tem alguém feliz com a vida de Deus nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos. Talvez a tua avó tenha falado ele para você inúmeras vezes. Talvez na tua casa tenha uma Bíblia aberta com esse salmo. Mas existe poder na palavra de Deus. Independente se é algo antigo ou novo, independente se é algo que você nunca ouviu, ou se você lê sobre isso todo dia, continua tendo poder na palavra dele. Salmo 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Senhor, Tu és o meu refúgio. Ei, refúgio é um lugar onde eu me encontro, onde eu descanso e onde eu estou protegido.
Senhor, Tu és o meu refúgio, significa que eu estou em Cristo. Senhor, Tu és o meu refúgio, significa que eu estou nele, guardado por Ele, protegido por Ele, escondido nele. Eu posso dizer: Tu és o meu refúgio, Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem eu confio. E Ele livrará do laço do caçador, e Ele o livrará do veneno mortal, e Ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 cair à tua direita, mas nada o atingirá, porque você simplesmente olhará e você verá o castigo dos ímpios. Mas se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, se você fizer do Altíssimo o lugar onde você habita, se você fizer do Altíssimo o ambiente aonde você se esconde de tudo aquilo que está lá fora, tudo pode acontecer ao teu redor, mas você não será atingido. Você não será atingido. Sabe o que era maravilhoso no Éden? Existia proteção, existia provisão e existia manifestação. Jesus guardava toda a criação na sua presença. Jesus provia tudo que eles precisavam. Eles tinham tudo em abundância, não existia crise. E Jesus se revelava a ele todos os dias. O Éden é um ambiente que Deus quer gerar em nós através de Cristo Jesus. André, qual é o Éden de Deus para nós hoje? Se chama Jesus Cristo. Todos aqueles que estão nele têm provisão, têm proteção e têm manifestação. Eu quero declarar em nome de Jesus proteção de Deus sobre a tua casa. Você não será atingido. As notícias ruins não te atingirão, porque você está em Cristo e Ele te guarda. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Você tem provisão porque quem te alimenta é aquele que provê todas as coisas. A tua provisão vem dos céus, não vem da terra. Por isso que ela não tem fim, não tem limitação. Não tem nada capaz de impedir o fluir de Deus quando Ele deseja fazer. Ei, você pode até conhecer alguns cristãos passando necessidade, mas deixa eu te falar uma coisa. Você consegue imaginar Deus desejando fazer algo sobrenatural e alguém tendo poder para impedir? Quando Deus deseja fazer, meu irmão, nada é capaz de impedir o seu mover. Quando Deus deseja fazer, nada é capaz de impedir a sua providência. Quando Ele é o nosso refúgio e fortaleza, existe proteção, existe provisão e existe também manifestação. Sabe, minha filha tem 3 anos e meio e eu já tive algumas experiências dela dentro de casa, falar na presença de Deus. Pai, Deus está aqui. Sabe o que significa isso? A minha casa se tornou um refúgio, onde Deus habita e Ele se revela. A minha casa se tornou um refúgio, onde Ele se manifesta. Ei, isso não é algo reservado para alguns, isso é reservado para todo aquele que nele crê. Não existe predestinação que diz quem pode ter acesso ou quem não pode ter acesso. A palavra de Deus diz que todos somos predestinados e eleitos em Cristo. Toda promessa, toda boa dádiva, todo dom, toda manifestação, todo poder, tudo aquilo que existe nos céus está disponível para você quando você está em Cristo. Glória a Deus. Ah, Deus, Tu és o meu refúgio. E nada acontecerá se eu fizer do Altíssimo o meu refúgio. Nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao meu respeito, para que o protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos Ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, você pisoteará o leão forte e a serpente, porque Ele me ama. Eu resgatarei e eu o protegerei. Isso aqui é Deus falando para você. Olha só que lindo. Eu vou finalizar com uma declaração do próprio Deus para você. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus. Eu creio que existem algumas pessoas aqui hoje com tanta sede e fome de Deus, que mesmo eu lendo, você vai ouvir como se fosse o próprio Deus falando para você.
Deus, eu declaro em nome de Jesus nossos corações quebrantados, nossos corações abertos, para que a Tua palavra entre e traga vida sobre nós. Olha a declaração de Deus para você. Porque você me ama, eu te resgatarei, eu te protegerei, porque você conhece o meu nome. E você clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Não existe silêncio entre o teu relacionamento com Deus. Não existe silêncio entre os céus e a terra. O que existe são ruídos demais impedindo a gente de ouvir a voz dele. Olha o que a palavra dele está dizendo. Ei, se você cessar todo o ruído que te cerca, se você parar de ouvir o que os outros têm falado para você, se você parar de ouvir o que os outros têm dito a teu respeito, aí você vai entender o que eu tenho dito a teu respeito. Aquele que clamar a mim, eu lhe darei resposta. Essa é uma promessa dele, não é minha. Aquele que clamar a mim, eu darei resposta. Sabe o que ele está dizendo? Se você está aqui nessa noite, existe um clamor no teu coração, existe também uma resposta de Deus para você. Se existe um clamor no teu coração, Deus restaura a minha casa, eu não aguento mais. Deus transforma, Senhor, em nome de Jesus. 2016 foi um ano de desafios, mas eu preciso romper em 2017. Ei, se existe um clamor no teu coração, existe uma resposta gerada no coração de Deus também. Você clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com você e eu vou livrá-lo. Deus vai te livrar de tudo aquilo que tem ido contra você, mas Ele vai fazer ainda mais. A promessa dele é que além de livrar você, eu te cobrirei de honra. Eu vou livrá-lo e eu te cobrirei de honra, e vida longa eu darei, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Se você crê nisso, fique de pé em nome de Jesus. Vida longa eu darei, e eu te mostrarei, e eu te revelarei a minha salvação. Fique de pé em nome de Jesus. Abre o teu coração. Nas mãos tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Vamos, Lagoinha, declara essa verdade. Meu Salvador, meu Salvador, meu libertador, meu libertador. É necessário que haja um ambiente primeiro. Antes da aliança em Cristo, quando você ia oferecer uma oferta de sacrifício, era necessário antes você preparar o ambiente. Você preparava o altar e você apresentava a Ele o seu sacrifício. Quando existe um ambiente, existe também a manifestação. Era necessário o altar, o ambiente, para que Ele venha. Agora, a antiga aliança passou e em Cristo existe uma nova aliança. Mas nessa nova aliança o caráter de Deus continua se movendo da mesma forma. É necessário que haja um ambiente para que coisas em Deus sejam criadas. Isso vai muito além do que a gente está vivendo aqui no culto. Eu quero declarar isso para que seja uma realidade na tua casa. Quando você gerar na tua casa um ambiente de fé, coisas dos céus vão ser geradas. Quando você gerar no teu coração um ambiente de fé, coisas em Deus vão ser geradas, porque não depende da vontade dele fazer, ele é o maior interessado. O que dependia dele ele já fez. Agora o que depende é gerarmos em nós um ambiente para que ele venha e que se manifeste. Eu quero convidar você em nome de Jesus a colocar a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Tudo aquilo que eu podia fazer através da palavra eu já fiz. Eu declarei palavra de vida sobre você. O ambiente já foi gerado, o teu coração está quebrantado. E agora eu quero te convidar a declarar coisas dos céus vindo sobre você. Coloca a mão sobre o teu coração. Deus, nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai, e existe poder na nossa unidade. Nós estamos aqui declarando o teu nome, Pai, e o ambiente já foi gerado. Por isso eu te peço, se manifesta no meio de nós, Pai. Se revela a cada um de nós, Deus, em nome de Jesus.
Revela-nos, Deus, a tua vontade, revela-nos, Deus, a tua presença, flui de forma sobrenatural. Nós não aceitamos sair da tua presença da mesma forma, Senhor, que nós entramos. Alguns entraram aqui e nunca experimentaram da tua presença, outros vivem constantemente nela, mas o teu projeto para nós é que todos estejamos juntos, Pai, um só corpo, um só Espírito. Por isso eu declaro em nome de Jesus, vida de Deus fluindo sobre cada pessoa aqui nessa noite. Eu declaro vida de Deus fluindo, Senhor, e lançando por terra toda frieza, Deus, em nome de Jesus, toda tristeza, toda angústia. Se existe alguma raiz de depressão em algum coração nessa noite, nós declaramos em nome de Jesus que seja arrancada pelo poder de Deus. No ambiente em que o Senhor habita, não existe nada que não te agrade. No ambiente em que o Senhor habita, só existe espaço para a tua presença. Ah, Deus, vem sobre nós, faz o teu novo nessa noite. Revela-nos, Deus, a tua vontade sobre as nossas famílias. Transforma a nossa história, Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Diga assim: Pai, nessa noite eu ouvi a tua palavra. E eu creio que assim como o Senhor fez todas as coisas pelo poder que há na sua palavra, eu gero hoje um novo tempo na minha vida também. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que 2017 já é o melhor ano da minha vida. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que nada vai me limitar, cadeias não me prendem mais, correntes não me prendem mais. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu declaro o novo de Deus, eu declaro um novo começo, eu declaro um novo coração, eu declaro novos sonhos. Eu declaro começando hoje, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje tem a ver com uma característica de Deus que eu sou apaixonado. Deus é um Deus que constrói caminhos. Fala comigo: Deus constrói caminhos. Diga: os que não existem, diga: Ele cria. Deus é um Deus que constrói caminhos. Essa declaração por si só é suficiente para que a gente fique menos ansioso de como vai chegar até lá, como vai acontecer, como vai se cumprir. Irmão, a fé não é uma jornada entre o ponto A e o ponto B, de uma forma que a gente vai chegar levitando. Não, entre um topo e o próximo topo existem os vales. Entre um tempo de romper e um próximo romper existem levantes. Entre um tempo de prosperidade e um novo nível de prosperidade existem desafios. Alguém está comigo? Entre um tempo de pastorear nas malhadas e agora pastorear todo um povo existem gigantes e perseguição. A gente vê na história dos heróis da fé que em todo tempo eles foram crescendo em níveis. E esses níveis levaram eles para lugares mais altos. E esses lugares mais altos fizeram com que eles enfrentassem novos níveis de retaliação, porque a cada novo nível de unção, um novo nível também de retaliação, a cada novo nível de visão, um novo nível de perseguição. Quanto maior a visão que você carrega, maior vai ser a resistência que você enfrenta. José tinha sonhos para os seus dias, os seus irmãos tinham resistência com ele. José começou a ter um sonho para uma geração. A Bíblia diz que os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. A Bíblia diz que quando José se apresenta, os irmãos falam: vamos matar esse sonhador e vamos ver o que acontece com os sonhos dele. O problema dos irmãos não era necessariamente com a pessoa de José, mas era com o tamanho dos sonhos de José. A gente olha para a história de José e a gente vê que do ponto A ao ponto B algo aconteceu. A jornada mais fácil talvez teria sido Faraó aparecer naquela cidade, olhar para o menino, ver graça nele e falar: você vai morar comigo e você vai me ajudar a administrar as minhas coisas. Mas não é assim que acontece, porque no reino de Deus, Deus sempre dá visões a meninos, mas só cumpre quando se tornam homens.
Os caminhos de Deus são caminhos de maturidade. Você precisa de caráter para sustentar a unção que você vai receber. Você precisa de processos para não se perder quando tudo acontecer, quando tudo vier de uma vez só, quando as comportas dos céus se abrirem. Sabe aquele momento que a gente olha e fala: uau, parece que tudo aconteceu do nada, da noite para o dia? Pois é, o de repente de Deus leva muito tempo para acontecer. De repente Davi assumiu o palácio, foram anos sendo forjado quando ninguém via. De repente José assumiu o governo, foram anos governando no cativeiro quando ninguém via. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. De repente Jesus começou a curar pessoas. Foram 30 anos esperando o ok do Pai para começar a ser quem Ele era. Os processos são os caminhos de Deus. Irmão, olha para mim. Todas as vezes que Deus te der uma palavra profética, Ele está falando a respeito de algo que não existe, que você não pode, que naturalmente você não consegue. É por isso que Ele está comunicando uma nova realidade, porque senão você já sabia, Ele não precisava falar. Quando Deus dá uma palavra para José, Ele está falando de algo impossível de acontecer. E é por isso que Deus falou, porque o Deus do impossível se move em meio a impossibilidades. Ele unge Davi como rei, enquanto o trono do rei ainda estava ocupado. Olha para mim, sabe o que é interessante na dinâmica dos céus? Eles consideram coisas que a gente considera, e eles consideram coisas que a gente ainda nem sabe. Aos olhos dos homens, o trono ainda estava ocupado, Saul era o rei. Aos olhos de Deus, o trono já estava vazio. O rei Davi estava sendo forjado em meus desertos. Aos olhos dos irmãos, José estava morto ou cativo. Aos olhos de Deus, José estava sendo ensinado. Os caminhos de Deus, para a gente, às vezes tem outros nomes: tempestades, batalhas, retaliações, gigantes. Os céus chamam de escola da fé. Os caminhos de Deus são a escola da fé. Aprendemos a ser homens de Deus, sendo testados por Deus, porque você só é aprovado numa área em que você foi testado. Você só é promovido numa área em que você foi aprovado. Alguém está comigo aqui? Alguém está recebendo essa palavra? Eu quero pregar nessa noite. Vamos, igreja. Então os caminhos de Deus são diferentes que os nossos. São mais altos, mas muitas vezes são mais difíceis. Porque se a gente pudesse escolher, os caminhos seriam simplificados. Deus me disse algo hoje, acontece amanhã. Mas não é assim que funciona. Você sabia que, segundo os estudiosos, o Brasil é a nação mais ansiosa da face da terra? E fazemos parte da geração mais ansiosa que já existiu. Uma geração ansiosa tem dificuldade em lidar com algo que no reino é indispensável. Se chama processo. Se você pega uma lagarta e coloca num casulo, e por algum motivo retira antes da hora, você não vai ter uma borboleta que nasceu mais cedo. Você vai ter uma lagarta que morreu no meio do processo e nunca vai voar. Os processos de Deus não são antecipados muitas vezes, porque os caminhos de Deus são a única coisa que vai fazer com que você viva os planos de Deus. Irmão, declara comigo, diga: os caminhos de Deus me levam aos planos de Deus. Diga: se eu quero viver as promessas de Deus, tem que ser no jeito de Deus, no tempo de Deus, no ritmo de Deus, porque a promessa é dele. Se eu quero viver algo que é meu, o meu sonho, a minha vontade, eu posso fazer do meu jeito, perseguir os meus caminhos. Mas se eu quero viver a vontade de Deus, os planos de Deus, o governo de Deus, eu preciso trilhar os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus não são os mais fáceis. Desculpa se está sendo decepcionante para alguém ouvir isso, mas não foram os mais fáceis para José, não foram os mais fáceis para Davi, não foram os mais fáceis para Noé, não foram os mais fáceis para Abraão, não foram os mais fáceis para Isaac, para Jacó, não foram os mais fáceis para Jesus. Irmão, Jesus poderia ter descido dos céus pronto, anjos cantando num coral. O relato da Bíblia não seria de uma mulher virgem e simples, numa cidade qualquer, nasceu o Filho de Deus. E o relato poderia ser: num belo dia os céus se abriram e desceu dos céus um homem revestido de glória e autoridade, majestade, e ninguém duvidou que ele era quem dizia ser, porque os sinais miraculosos da sua vinda fizeram que até os religiosos soubessem que aquele era o Filho de Deus. Mas não é assim que aconteceu. Por quê? Porque crer nele, porque é óbvio, qualquer um crê nele porque discerniu quem ele é. Por que os religiosos não discerniram que ele era quem dizia ser? Porque estavam cauterizados. Mas os gentios, não.
perceberam, existe algo diferente nesse homem. Ele fala como ninguém fala, ele faz o que ninguém faz, ele tem o que ninguém tem. Esse homem é como ninguém é. A Bíblia diz, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. E porque não o receberam, deu a todos os outros, ou seja, eu e você, o direito de serem feitos filhos de Deus. Se os céus tivessem se aberto, os fogos da Disney estourando, toda aquela pirofagia celestial, imagina os arcanjos, serafins, montados em cavalos, todo mundo ia olhar e falar, uau, come on Jesus. Sabe uma das coisas que ia inviabilizar se Jesus viesse assim? A gente ia ter desculpa de falar para Deus, mas também ele já veio pronto, mas também para ele foi fácil. Os caminhos que Jesus percorreu é para que a gente não tenha em nada a desculpa de dizer que Deus não está facilitando para a gente, porque ele não facilitou nem para o seu filho. Nasceu no ventre virgem, foi apontado por João Batista, que foi gerado no ventre estéril, precisou aprender a andar, falar, caminhar, correr. Se levanta para ensinar, mas a Bíblia diz que, como de costume, ia para o templo. Então, antes de se levantar para ensinar, ele se sentou para aprender. Até que um dia ele abre um livro e fala, esse livro está falando de mim, o Senhor me ungiu. Enfrentou perseguições, calúnia, enfrentou desprezo, indiferença. Quem é esse homem? Ele é o filho de José e Maria. Enfrentou anonimato, perseguições, enfrentou traições. Traição de Judas culminou na sua venda, mas ao longo de toda a história, Judas o traía. A Bíblia diz que ele roubava da sacola. Jesus sabia disso, mas ainda assim manteve ao seu lado alguém que foi escolhido a dedo para estar ali. Você está comigo? Diga amém. Se puder baixar só um pouquinho o teclado do John, ele foi ali, já volta. Isso, obrigado, irmão. Então olha que interessante. A gente olha para a história de Jesus e não foi fácil para ele, não vai ser fácil para mim, mas foi glorioso para ele, pode ser glorioso para mim. Irmão, guarda isso, eu quero que você medite nisso ao longo dessa semana. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Jesus não venceu imediatamente. Ele não veio pronto, não foi da noite para o dia, não foi rápido, não foi fácil, mas Jesus venceu definitivamente. A Bíblia diz que nada mais precisa ser feito no que diz respeito à salvação. Ele já fez. Quando ele está de braços abertos, ele fala, está consumado. Ele está dizendo, Pai, a obra que você me entregou está completa. Eu entrego o meu espírito e eu vou agora para a morte, mas tudo o que você me pediu eu fiz, está consumado. Uma geração ansiosa quer vencer imediatamente. A geração que caminha no tempo de Deus quer vencer definitivamente. Você vai viver o que Deus tem para você e ninguém vai roubar de você. Não vai ser inconstante, não vai ter sombra de variação, porque aquilo que Deus te dá, ninguém tira, irmão. Ninguém tira. A geração ansiosa tem difícil de entender os caminhos, tem dificuldade de entender os caminhos de Deus. Por quê? Porque os caminhos de Deus muitas vezes tem tantas curvas que a gente não consegue nem chegar ao final da estrada. E por que é assim? Porque se Deus nos desse um mapa e dissesse até onde Ele quer nos levar, a gente no primeiro momento em que Deus falasse, filho, vai um pouco mais devagar, a gente pegaria o mapa e caminharia sozinho. Eu já sei para onde ir. Deus nos revela os caminhos ao longo da jornada para que em todo o tempo a gente dependa dEle. Pai, qual é o próximo passo? Para onde eu vou? Come on. Para onde eu vou? O que eu faço? Espera, avança, não entra. Essa porta fui eu que abri, pode entrar. Corre, filho, voa, você não vai se cansar. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!